Quem tem uma comunicação difícil com seu filho adolescente, com seu pai, põe a mão aqui, ou com a sua mãe, que já vai fechar e não vai abrir. Posso quase que apostar que você tem uma comunicação difícil na sua casa. Que você não sabe como se comunicar com seu filho adolescente e que você que é adolescente também não tem a mínima ideia de como falar com a sua mãe. E você que é adolescente fala assim, não tem jeito, eu já tentei de tudo, minha mãe não me entende, não dá. Aqui em casa não tem jeito da gente conversar, Suelen, a gente não consegue resolver nada, nada. Tudo que eu tento falar com minha mãe, ela não quer ouvir. Eu tento dizer uma coisa pra ela, ela já entende que eu falei por mal, que eu sou rebelde. Ou se você é mãe, fala, olha, meu filho é ótimo, ele faz de tudo, mas eu vou te falar, ele tem um jeito que é muito difícil, não dá, não tem jeito de conversar com ele, eu tenho que mandar ele fazer as coisas, eu tenho que dizer pra ele, eu tenho que praticamente desenhar. Não dá, Suelen, as coisas não mudam aqui em casa, não rola. Essas e outras palavras provavelmente fazem muito parte do seu discurso. E aí eu quero te perguntar, o que você acha que acontece quando duas pessoas pensam isso? Quando duas pessoas têm essa perspectiva? É aquela famosa expressão que dois bicudos não se beijam. Quando as duas pessoas têm esse tipo de expressão, falam dessa forma, você acha que essas duas pessoas vão atravessar a ponte da comunicação e vão conseguir se entender? Você acha que é possível pessoas que pensam dessa forma saírem do seu lugar e buscarem uma solução para aquilo que elas estão vivendo? Eu acho que você já vai dizer junto comigo que não. Com isso tudo eu quero dizer aí para você que está me ouvindo que sim, é possível transformar a comunicação na sua casa. Só que a gente precisa muito perguntar pelos efeitos que a gente quer produzir na pessoa que está nos escutando. Então, uma dica muito preciosa desse vídeo é aprenda a parafrasear aquilo que a pessoa está te dizendo. Aprenda na sua cabeça a reformular a pergunta, reformular a afirmação que você quer direcionar a essa pessoa que está diante de você. Porque quando você treina o seu cérebro para fazer isso, você está automaticamente treinando o seu cérebro para pensar qual é o efeito que as palavras que você pretende pronunciar, que as feições que você tende a fazer em determinados momentos vão produzir na pessoa a quem você quer afetar, né, no sentido de tocar, não afetar no sentido de atacar. E aí quando eu falo em atacar é até uma boa lembrança, porque quando a gente se comunica com um adolescente, ou quando o adolescente se comunica com pais, e no fundo, o que nós pretendemos? Nós queremos manipular a pessoa. A gente quer trazer a pessoa para o nosso lado, a gente quer convencer de que a solução que a gente tem na nossa cabeça, de que aquilo que a gente deseja é o melhor. Então, quando a gente não consegue utilizar bons argumentos para trazer aquela pessoa para o nosso lado, que não é lado, né? Como se fossem campos inimigos e contrários, mas na verdade não somos todos. Quando a gente pensa em família, estamos todos do mesmo lado. Pelo menos quando a gente pensa num conceito saudável de ser família, que grande parte dos nossos contextos familiares são disfuncionais. Mas ok, esse é um assunto para outro momento. Vamos pensar aqui que quando a gente está se comunicando e a gente quer alcançar a outra pessoa, a gente tende a desejar utilizar uma linguagem manipulativa. Aí qual que é a linguagem manipulativa? Quando a gente parte para as emoções, quando a gente parte para a agressão, quando a gente parte para um certo ataque, para dizer mais ou menos assim. Desculpa aqui que eu estou sem tripé, eu falei vou gravar esse vídeo porque eu estava aqui conversando com uma adolescente refletindo exatamente sobre essas questões. A analogia, a pergunta, ou a ideia do como, ela é válida para os pais também. E na verdade os dois estão buscando se comunicar e se entender, se amar e trazer o outro para aquilo que está dentro do seu coração, para que o outro consiga compreender aquilo que está sentindo, que você está sentindo. Mas a manipulação é aquela linguagem que a gente utiliza utilizando palavras de baixo calão, às vezes fazendo xingamento, utilizando uma linguagem bem agressiva, mas também você sempre age dessa forma, então a gente utiliza da generalização. Ah, eu sabia que você ia fazer isso, você sempre age assim. Então, ou a gente chama, você é um inútil mesmo, porque no fundo a gente queria da pessoa um favor, a pessoa não fez, porque no fundo
aí você, ou quando é adolescente, fala, mas eu sabia que você não ia fazer isso, você nunca deixa nada. Então a gente utiliza dessa linguagem, porque quando a gente percebe que a gente já utilizou de todos os argumentos e não deu certo, parece que a gente chuta o pau da barraca, sabe? Chuta o balde. Fala assim, quer saber, não deu certo até agora, eu usando nada disso. Aí a gente parte para o extremo de falar de uma forma para atingir o outro. A linguagem manipulativa é aquela que você usa quando você quer atacar, quando você quer atingir, tipo, atacar! E aí você vai com tudo. E aí você xinga, você utiliza tudo quanto é linguagem agressiva. Aí vocês dois partem para as generalizações, para dizer, você sempre é assim mesmo, você sempre faz dessa forma, eu sabia que eu não podia contar com você. Quando aquilo, se a gente for parar para analisar, não tem fundo de verdade. Se você analisar com a cabeça aí no lugar, você vai parar para perceber que você pôde contar com aquela pessoa quando você precisou. Que aquela pessoa já te disse vários sims. Seja o adolescente, seja o pai ou a mãe. Se você é pai e mãe, você pôde ensinar para ele determinados valores, você percebeu que em vários momentos ele fez acontecer os valores que você ensinou. Ele colocou em prática aquilo que você disse que era importante, a forma como você disse que era importante agir, a educação, a presteza, a utilidade para o outro. Mas quando a gente está com raiva, o que a gente faz? A gente manipula, passando uma borracha, anulando tudo aquilo e utilizando de uma comunicação extremamente agressiva, porque na nossa cabeça a gente tem que falar, eu tinha que falar aquilo para ele mesmo. E aí a pergunta é, qual é o efeito que aquilo que você está dizendo vai produzir na pessoa que te ouve? Se nós nos acostumamos a colocar em mente essa pergunta, qual o efeito que eu quero produzir quando eu falo isso, pode ser que não vai estar imediatamente no seu campo de comunicação. Não é imediata aquela compreensão de que a sua comunicação precisa ser transformada. Não vai vir assim no estalar de dedos, mas você vai acostumando o seu cérebro à aquisição dessa habilidade. Porque, querido, querida que me ouve, a comunicação é uma habilidade a ser desenvolvida. Nós aprendemos o beabá, nós aprendemos a juntar sílabas, nós aprendemos a separar sílabas, nós aprendemos o significado das palavras. Muitas pessoas têm até um dicionário na sua cabeça, né? Aprender a atingir, a alcançar o coração do outro, a trazer o outro para perto de nós em relação àquilo que a gente deseja, precisa ser aprendido. Até mesmo porque pessoas são diferentes. A comunicação que você, que é mãe, dirigia ao seu filho mais novo, não vai ser a mesma ao mais velho, me perdoe, não vai ser a mesma comunicação, o mesmo estilo, a mesma forma de se portar com o filho que é mais novo, com o filho que vem depois. E a ideia é que a comunicação que a gente aprende a desenvolver não é uma ideia pronta e acabada, como se fosse uma regrinha que a gente utiliza A mais B dessa forma, porque a verdade é que a gente não faz isso nem no mundo lá fora com as pessoas que estão à nossa volta. A gente tem uma forma diferente de se dirigir aos nossos amigos, a gente sabe que tem pessoas que são mais sensíveis, outras pessoas são mais ríspidas, outras pessoas tendem a ser mais impulsivas. Então a pergunta é, pelo efeito que você deseja produzir na outra pessoa que está ao seu redor. E essa é uma máxima que pode ser levada para qualquer área da nossa vida. E eu concordo muito que é uma habilidade, uma grande habilidade a ser desenvolvida e que a gente não faz isso com imensa facilidade, que a gente precisa de um certo treino, mas nunca é tarde para começar. Ter o seu filho perto de você, ter os seus pais aos seus pés, não significa manipulá-los. Significa utilizar de meios, utilizar de estratégias, utilizar de caminhos para a gente conseguir dizer para o outro o que a gente deseja e trazê-lo para perto de nós. Qual é a forma como seu filho está acostumado a ver que você resolve problemas? Porque quando a gente reclama daquela outra pessoinha, principalmente quando ela veio da gente, né, ou quando a gente adotou, quando é filho do coração, quando a gente está deixando para ele um legado da educação, não é tanto essa educação de ambiente escolar, mas essa educação do contexto familiar, dos valores que a gente quer transmitir para essa pessoa, ela vai ter muito de nós. Esse outro que nós estamos educando, para quem nós estamos ensinando, para quem nós queremos ensinar a viver e encarar a vida, traz muito de nós. Então, quando você percebe que essa outra pessoa que está diante de você, esse indivíduo adolescente que está diante de você, tem reações adversas e que você, às vezes, chega a não acreditar, que você se assusta, pergunte se aquilo já esteve presente na sua atuação dentro da sua casa.
É a mesma ideia válida lá para quando a gente está no trânsito e a pessoa que está perto de nós vê a forma como a gente conduz. Se a gente xinga, se a gente dá espaço para o outro passar, se a gente dá seta, se a gente diz você primeiro, não tem problema, ou se a gente está lá pisando fundo e a gente não quer saber quem está na nossa frente, a gente acha que todas as pessoas têm que nos dar licença, a gente sempre se vê com a razão, ou às vezes até a gente é mais ponderada, a gente vê que a gente está com a razão, mas a gente quer xingar mesmo assim, a gente não quer sair costurando o trânsito, mas a gente percebe que a gente está com a razão, a gente fica extremamente nervoso. Ou qual é a forma que a gente está reagindo? E aí uma outra perguntinha, quem é o adulto da relação? Quem é a pessoa que vai conduzir a forma de resolver problemas? Como é que você enxerga as situações desafiadoras que aparecem diante de você em relação à comunicação com o adolescente? Porque todas as vezes que a gente faz uma reação exagerada em relação a alguma coisa, vai ser a forma como o outro vai tender a resolver problemas também. Como o outro vai tender a se dirigir a nós também. Aquilo que você deseja ver no comportamento dele, ensine-o, porque o adolescente está diante do aprendizado. Se nós adultos precisamos aprender a desenvolver habilidades, que dirá crianças, e no caso do que eu estou tratando com você aqui, que dirá adolescentes. Ele também está se deparando com algumas habilidades pela primeira vez na vida. E essas habilidades precisam ser ensinadas, essas habilidades precisam ser postas no horizonte dele. Olha, é assim que você reage todas as vezes que determinada questão acontece. Analise-se. Ai, meu filho é muito reativo, meu filho não me escuta, ele é muito rebelde. Ai, minha filha tem muita raiva acumulada dentro dela. Raiva comunica alguma coisa. Pessoas com raiva têm algo a dizer, que muitas vezes não conseguem, porque também não têm a habilidade de dar nomes às coisas, como os adultos já, também não dá para dizer que todos, né? Mas grande parte dos adultos conseguem dar nome ao que está sentindo, dizer aquilo que está pensando, colocar em palavras muito claras, trazer sabedoria para isso. E nesse mundo que nós somos jogados para o digital, para pouca interação que nós temos, que dirá nesse momento que nós estamos vivendo, nós tendemos a desenvolver, os adolescentes tendem a desenvolver muito menos essa capacidade de fazer amigos, de influenciar pessoas, de se aproximar do outro, de dar um passo em direção a esse outro e dizer, eis-me aqui, o que eu posso fazer por você? E de pensar no outro como uma pessoa que também precisa receber de nós ajuda, precisa receber de nós escuta. A tendência, que já é uma habilidade pouco desenvolvida, é que essa habilidade tenda a tardar a aparecer. Mas voltando para o contexto familiar, um adolescente reativo, um adolescente com raiva, um adolescente que tende a se afastar da família, não querer conviver aí, junto com a família, tem em si a questão que já é natural do adolescente, que é desejar mais viver com o seu grupo de amizades, desejar estar com pessoas com as quais ele se identifica, porque eles estão passando pelos mesmos conflitos. Até nós desejamos conversar como adultos com pessoas que a gente sabe que vão nos entender melhor, ou porque já passaram por aquilo, ou mesmo não tendo passado, serão uma escuta mais atenta, mais aberta. O adolescente, ele está em fase de fazer essa identificação com esse grupo de amigos, que é muito comum de adultos, que dirá eles que estão passando por situações tão diferentes em relação à cabeça de um adulto, mas também não é uma cabeça infantil. E um outro ponto é que não só essa característica dele de se afastar do seu contexto familiar, mas existe também ali a característica relacionada ao ambiente. Como é a sua casa? Como é o convívio à mesa? Como é o convívio quando as pessoas estão juntas? É um convívio de paz? É convidativo? É desejoso? Você mesmo, quando pensa em voltar para sua casa, você tem aquela sensação assim de paz, se você tá fora, ai, tô doida para voltar para minha casa, aquele ambiente que eu me sinto aconchegado. Não precisa ser necessariamente para o adolescente, aliás, ele precisa ter a sensação que é segurança. O que eu estava aqui em mente é que o adolescente não precisa sentir um ambiente de sufocamento, de profunda segurança, de pessoas que não querem deixar ele errar, que não querem deixar que nada lhes aconteça, porque eles vão precisar errar, passar pelas suas derrapadas, pelas suas experiências difíceis e ruins. Vão precisar, quer os pais queiram proteger ou não, mas está muito relacionado ao desejo de retornar para aquele ambiente que ele sente que é gostoso estar. Se você sente que a sua casa é esse ambiente de conforto, onde as pessoas se entendem, onde você, se você é casada, você se comunica com o seu cônjuge de uma maneira muito tranquila, muito receptiva, você pode ter certeza que o sentimento ele também vai poder ser vivido para quem está à volta.
É a mesma coisa, quando a gente chega na casa de uma pessoa que não tá nada bem, a gente não sente o clima e a energia ali. Que dirá a pessoa que tá lá dentro, meu amigo, não tá sentindo o peso daquela situação. Então, como é a sua casa? Como é o relacionamento com o seu cônjuge se você é casado? Se você não é casado, se você é divorciado, como é a comunicação? Quando vocês estão juntos, vocês prezam e priorizam pela comunicação uns com os outros? A deixar o celular de lado e vamos nos ouvir, vamos nos escutar. E quando surgem perguntas sobre a situação do outro, sobre a vivência do outro, como que é que acontece? Como as pessoas estão se escutando? É uma escuta julgadora? É uma escuta de apontar? É uma escuta acusatória? Ou é muito tranquilo? As pessoas estão ali no ambiente que elas sentem que elas não vão ser julgadas, não vão ser criticadas, mas elas vão ser acolhidas. Então, pense sobre esses pontos. Esse vídeo eu busquei trazer mais perguntas sobre o quesito comunicação do que respostas, mas que essas perguntas possam ajudar você a analisar, a fazer um diagnóstico. Qual é o ponto que você está? E como é que você pode desenvolver essa habilidade a partir de uma outra pergunta? O que eu quero provocar no outro? E trazendo o que eu já repeti para fechar aqui. Desenvolva a habilidade de parafrasear o que o outro disse. O que você quis dizer com isso foi o que então? Mas não é aquele tom. O que você está querendo dizer com isso aí? É um tom. O que você quis dizer com isso que você falou? Essa reação sua foi por qual motivo? O que você desejou? Qual era a sua intenção quando você me disse isso? Qual era a sua intenção quando você reagiu daquela forma? E lembrar que o lugar do adulto é o lugar daquele que deseja ensinar, que deseja ajudar esse adolescente a lançar as suas sementes na terra e a fazer uma boa colheita, começando pelos relacionamentos. Afinal de contas, nós não chegamos nos lugares sozinhos. Chegar junto é sempre melhor. Uma criança jogada numa floresta, a gente tem vários vídeos aqui no YouTube que falam sobre isso, ela não vai desenvolver a habilidade de se aproximar do outro, um cérebro bem desenvolvido, um cérebro capaz cognitivamente de se posicionar no mundo. Como é o ambiente da sua casa? A forma como você se sente, provavelmente é a forma como ele vai se sentir. E se ele não se sente da mesma forma que você, alguma coisa está precisando ser calibrada. Alguma coisa está precisando ser revista. Então eu quero te encorajar. Coragem, coragem. Pessoas querem ser amadas, querem ser escutadas. E à medida que elas vão percebendo que existe esse ambiente, vai acontecendo aquele ditadozinho. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Espero ter te ajudado nessa reflexão. Espero que você consiga propor pequenas soluções aí para o seu cotidiano de casa. Um beijo, fui!